Efésios 2, versículos 1 a 3. Diz o texto bíblico: outrora estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. O espírito deste mundo levava-vos a viverem desta maneira. Andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, àquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos e estávamos naturalmente destinados, como os outros, a receber o castigo de Deus. Até aqui, irmãos, o texto que nos vai acompanhar nesta manhã, e vamos orar a Deus pedindo a sua presença para esta hora, para que seja Ele o nosso pastor. Senhor Deus, obrigado por nesta manhã nos congregares neste lugar, vindos um pouco de todo o mundo, para escutar a Tua palavra, Senhor Deus. Sê Tu o nosso pastor, sê Tu aquele que toca o nosso coração e mostra-nos o caminho de missão, Senhor Deus. Mostra-nos o caminho de vida, uma vida espiritual de relacionamento contigo. Vem ao nosso encontro, dá-nos a Tua paz, por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje hoje começamos uma curta série de pregações sobre aquilo que é denominado os 5 pontos da teologia calvinista. Tenho que começar por dizer que o nome é discutível. É discutível porque pode dar a sensação que a teologia calvinista se resume a 5 pontos, e os 5 pontos que hoje iniciamos são os pontos que resumem toda a teologia calvinista, e isso não é verdade, irmãos. Dentro daquilo que vamos falar, há muitos assuntos que ficam fora. Fica fora, por exemplo, assuntos como a Trindade, a encarnação, a justificação pela fé, o governo da Igreja, a adoração ou a segunda vinda de Cristo. Os 5 pontos da teologia calvinista não tocam em assuntos como estes. Por isso, quando dizemos que vamos estudar os 5 pontos da teologia calvinista, nós não vamos estudar o que é a teologia calvinista, presbiteriana ou reformada, como queiramos chamar. Nós vamos estudar 5 pontos nos quais podemos ver, principalmente, a natureza humana e a graça de Deus. Ou seja, os 5 pontos da teologia calvinista são 5 pontos que se debruçam especialmente sobre o pecado e a graça. E é isso que vamos estudar ao longo de 5 domingos, irmãos, e começar só com uma introdução histórica, porque é que surgiram estes 5 pontos. No início do século XVII surgiu um movimento dentro das igrejas reformadas. Eu vou usar às vezes palavras diferentes, mas significa o mesmo, irmãos. Reformadas ou presbiterianas. Dentro da igreja reformada da altura, dentro da igreja presbiteriana da altura, surgiu um movimento que era liderado por um teólogo holandês de nome Jacob Armínio, e este movimento, que ficou conhecido como o arminianismo, nasceu e afirmou 5 pontos contra a teologia estabelecida da igreja reformada de então. De forma a responder a estes 5 pontos de Armínio, ou do arminianismo, a Igreja Reformada Holandesa congregou toda a sua Igreja no sínodo de Dort, e a este sínodo juntaram-se muitas igrejas reformadas da Europa. Juntaram-se países como a Inglaterra, a Escócia, a Suíça e várias partes da Alemanha. Ou seja, um sínodo que era para ser um sínodo de uma única igreja, passou a ser um sínodo internacional para debater aquilo que era uma afronta à teologia calvinista, à teologia reformada. E deste sínodo saíram então aquilo que ficaram conhecidos como os 5 pontos da teologia calvinista, que não são mais do que a reação aos 5 pontos já estabelecidos pela teologia arminiana. Irmãos, ao longo destes domingos, nós vamos falar exclusivamente sobre o ponto de vista dos 5 pontos calvinistas. Se quiserem procurar os pontos de vista arminianos, há muitos sítios onde podem procurar, se colocar na internet teologia arminiana, de certeza que vão encontrar imensa informação sobre isso. E só para que tenham uma noção de quem representa, por exemplo, esta teologia arminiana, o britânico mais famoso da teologia arminiana foi John Wesley, que viria e que descendem hoje as igrejas metodistas um pouco por todo o mundo. Irmãos,
Uma vez que somos uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, com princípios calvinistas a nos sustentarem, nós vamos estudar aquilo que é a interpretação calvinista da Bíblia, obviamente, sobre a natureza do ser humano, ou seja, o pecado e a graça de Deus. Vamos considerar estes pontos tomando por base a carta de Efésios. Por isso, irmãos, ao longo destas semanas, podem ir lendo a carta aos Efésios, porque hoje lemos 3 capítulos, mas durante todos estes 5 domingos nós vamos debruçar-nos unicamente sobre a carta aos Efésios. O salmista exclama: o que é o homem? Esta é uma pergunta muito típica do Antigo Testamento. O que é o homem? E, na realidade, só respondendo a esta pergunta existencial é que nós podemos compreender verdadeiramente aquilo que nos une a Cristo. O que é o ser humano? O que é a mulher? O que é o homem? Se não compreendermos a natureza do ser humano, dificilmente conseguiremos compreender a natureza de Deus. E o que é que Deus tem para nós a cada instante da nossa vida. Nomeadamente a nível religioso, e hoje vamos falar de um tema muito especial, que é a nível espiritual. O ensino bíblico sobre este assunto foi resumido em vários sínodos e em várias confissões de fé. A teologia reformada resumiu este ensino como depravação total. O ser humano é totalmente depravado. Esta frase parece muito negativa, mas parece muito negativa porque trata de uma realidade muito triste. É por isso que nós hoje a consideramos imensamente negativa. E podemos ver em vários sínodos e em várias confissões de fé resumos daquilo que a teologia reformada chama de depravação total. Por exemplo, no capítulo 6 da Confissão do Westminster, a Confissão do Westminster é uma confissão de fé da Igreja Reformada da Igreja Reformada inglesa, e também no século XVII, um pouco mais tarde, cerca de 30 anos depois dos 5 pontos do calvinismo terem sido afirmados, esta confissão, a meados do século XVII, vai dizer sobre a queda do homem, do ser humano, o pecado e o castigo, o seguinte. Eu vou só tirar algumas partes do capítulo 6. Os nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e pela tentação de Satanás, pecaram, comendo o fruto proibido. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Desta corrupção original, pela qual ficámos totalmente indispostos, adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Todo o pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão à justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. E, portanto, exposto à morte, com todas as suas misérias espirituais, temporais e eternas. Irmãos, este é o resumo daquilo que os reformadores afirmam sobre a natureza humana. É um resumo daquilo que os pais da Igreja, os primeiros teólogos da Igreja, nomeadamente Agostinho, diz sobre o que é a natureza humana. É aquilo que encontramos na Bíblia sobre a natureza humana. Esta natureza, o que afirma é que Deus criou o ser humano de forma inocente e completamente livre de qualquer pecado. Contudo, o ser humano caiu do seu estado de bondade no momento em que desobedeceu a Deus. No momento em que não quis cumprir aquilo que Deus lhes tinha estabelecido. A partir do momento que olhou para si e quis que o seu desejo fosse superior à vontade de Deus. A partir deste momento, deixou de ser fiel a Deus. O ser humano deixou de ter uma relação de fidelidade, uma aliança digna com Deus. E passou, então, a estar morto espiritualmente. Estar afastado de Deus, morreu espiritualmente. E é aqui que encontramos o centro da doutrina da depravação total, irmãos. A morte espiritual da alma leva o ser humano para longe de Deus. A
partir do momento que estamos mortos espiritualmente, não temos capacidade de chegar a Deus. Como cada um de nós nasceu de carne humana, como cada um de nós é descendente de Adão, é descendente deste homem, desta mulher primitivas que pecaram e que a partir desse momento não mais houve homem nascido de carne, mulher nascida de carne que não pecasse, nós hoje seguimos esse mesmo padrão e pecamos também. E por isso, o ser humano hoje também está morto espiritualmente. Isto indica, irmãos, que nós somos totalmente incapazes de gerar boas ações, irmãos, é importante o que eu vou dizer a seguir, boas ações que produzam vida espiritual. O ser humano, por si só, não tem capacidade de gerar boas ações que gerem vida espiritual. A nossa depravação, nesse aspecto, é total, é completa. Nós não temos essa capacidade. Ou seja, tudo aquilo que se encontra fora da graça do nosso bom Deus, tudo aquilo que se encontra fora de Jesus, é completamente impotente de gerar vida. E, portanto, não há absolutamente nada que qualquer um de nós possa fazer para chegar à salvação. Nós não geramos vida, nós estamos mortos. Estando mortos, não podemos chegar à salvação. Isto, irmãos, é uma parte essencial desta doutrina. Há uma impossibilidade total, isto é um dos pontos que é claramente contra a teologia arminiana, há uma indisponibilidade total de autossalvação. Nenhum de nós pode fazer o que quer que seja para ser salvo. Irmãos, como pode um cadáver, um morto, ressuscitar-se a si mesmo? Como pode um cadáver gerar vida? Como pode a morte dar luz? Como pode a escuridão fazer com que as trevas desapareçam? Os mortos permanecem sempre mortos, a menos que haja alguém que tenha poder suficiente para lhes dar a vida. Irmãos, Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava morto. Iria começar a apodrecer lentamente. Mas então o Filho de Deus, com a sua soberania sobre a morte, no capítulo 11 de João, diz a Lázaro: Lázaro, sai daí de dentro, vem cá para fora. É suficiente esta palavra porque a pessoa que a diz tem poder sobre a vida. A pessoa que a pronuncia não está morto. Então a sua vida foi restabelecida e Lázaro ressuscitou. Espiritualmente é isso que acontece no ser humano, irmãos. O nosso afastamento de Deus, a nossa rebelião desde o tempo deste ser humano primitivo, deste Adão, desta Eva e da humanidade ao longo dos séculos faz com que nós espiritualmente estejamos mortos. Nós, por nós próprios, não temos a capacidade nem o desejo sequer de procurar Deus. Nós não temos a capacidade de ter vida. Nós estamos mortos para Deus, nós estamos mortos para a vontade de Deus, nós estamos mortos para a sua sabedoria, nós estamos mortos para a sua santidade, nós estamos mortos para o seu amor, nós estamos mortos para a sua beleza, nós estamos mortos para a sua glória. E, irmãos, basta olhar para o nosso mundo para ver isso. Basta olhar para o estado atual do mundo para ver que o ser humano, quando está morto espiritualmente, não procura Deus. Nós estamos completamente congelados, insensíveis àquilo que se passa à nossa volta. Nós estamos indiferentes e por isso estamos mortos para as realidades divinas que se aproximam de nós. Fora de Cristo, irmãos, nós podemos estar fisicamente vivos. Nós podemos até estar muito bem fisicamente. Nós até podemos florescer em saúde. Nós podemos, inclusivamente e mentalmente, ser pessoas extremamente ativas. Nós podemos ter mentes extremamente cultas. Mas isso, irmãos, não nos leva a estar espiritualmente vivos. Como seres caídos, as nossas almas existem nessa terrível condição de morte espiritual. E como as pessoas mortas não podem fazer absolutamente nada para se salvar, nós não podemos fazer nada para nos redimir, nós não podemos fazer nada para nos recriar, nós não podemos fazer nada para nos regenerar, nós não podemos fazer nada para nos reconciliar com Deus, nós não podemos fazer nada.
Esta é a base da doutrina da depravação total. Irmãos, esta é uma doutrina protestante histórica e, pela bênção de Deus, podemos encontrá-la na Bíblia, não foi inventada. Um dos textos mais claros é o que lemos hoje, Efésios 2, 1 a 3, no qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso que antes vivia sem Cristo. E ele diz que nesse momento, no momento em que viviam sem Cristo, eles estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Viviam para os seus delitos e para os seus pecados. Era essa a sua vida diária. E a terrível descrição de morte é de morte espiritual. Obviamente eles estavam vivos, eles estavam em pé, eles liam, mas espiritualmente eles estavam mortos para a sociedade cristã. Eles pensavam, sentiam, falavam e agiam, tendo por base a realidade do pecado que os rodeava. Ou seja, quando vivemos fora de Cristo, estamos espiritualmente mortos, porque vivemos rodeados e vivemos em delitos e em pecado. Mas Paulo diz mais, para além de estarmos mortos fora de Cristo, resultado de vivermos nos nossos delitos e de não haver arrependimento, de vivermos como se isso fosse normal, em delitos e em pecados, o ser humano, ao viver nessa vida, vive debaixo de um poder que é imensamente maior do que o seu próprio, que é o poder de Satanás. Quando vivemos em delitos e em pecados, nós somos completamente controlados pelo rei, pelo chefe das forças do mal, peço desculpa, por Satanás, como diz o texto. Satanás é aqui estabelecido como um príncipe poderoso. E este grande e poderoso príncipe tem domínio sobre aqueles, e é bom fazer esta diferença, irmãos, este grande príncipe tem domínio sobre todos aqueles que são desobedientes a Deus. A triste realidade é que, por natureza, todo o ser humano é desobediente a Deus. Mas a nossa desobediência, diz-nos Paulo, é mais do que uma mera vontade humana. Diz que nós somos desobedientes porque as forças do mal, Satanás, operam sobre nós, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, para nós agirmos dessa forma. Irmãos, em João, no capítulo 8, versículo 44, Jesus diz: o vosso pai é o diabo, e o que vocês querem é fazer aquilo que lhe agrada. Jesus está a falar para os judeus que não creem naquilo que ele afirma. Ou seja, para aqueles que não acreditam em Jesus, Jesus diz-lhes: o vosso pai é o diabo, e vocês querem é fazer aquilo que lhe agrada. E a pergunta a seguir que fazemos é: então o que é que agrada ao diabo? E no próprio versículo 44, Jesus dá a resposta: nunca esteve do lado da verdade, porque nele não há verdade. Quando diz mentiras, fala aquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Ou seja, quando vivemos debaixo do poder de Satanás, nós vivemos na mentira constante. Nós vivemos constantemente ao lado da verdade. Ou seja, a única forma de nos libertarmos desta escravidão, do pecado, da mentira, desta vida onde não há verdade, é por meio de um Salvador. E o Salvador que existe, não podemos ser nós porque nós estamos mortos. O único Salvador que existe é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Irmãos, a imagem bíblica descreve o ser humano como pecador total. E sejamos sinceros, é uma imagem terrível. Ninguém gosta de ser visto assim. Pecador total. Fora de Jesus Cristo estamos perdidos, mortos, enganados, indefesos, impotentes, escravos de Satanás. Fora de Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada para que a nossa esperança média de vida não termine no momento em que a nossa carne definhar. É que nós não podemos fazer nada, nem sequer procurar Deus, a não ser que Jesus já tenha entrado no nosso coração. Quando nós procuramos Deus, Jesus já trabalhou o nosso coração. Jesus faz tudo por nós. Nós não podemos fazer nada por nós próprios. Mas mesmo assim o quadro ainda não está completo, irmãos. Se olharmos para o que Paulo diz no capítulo 2, no versículo 3, ele diz: obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos e estávamos naturalmente destinados,
como os outros, a receber o castigo de Deus. Irmãos, fora de Cristo, antes da nossa conversão, nós éramos naturalmente dominados pelos maus desejos. Quando não conhecíamos Cristo, e na versão da Almeida corrigida, revista e corrigida, o texto é mais belo na tradução, quando diz: éramos por natureza filhos da ira. Quando nós não conhecíamos Jesus Cristo, quando Jesus Cristo não habitava no nosso coração, nós éramos filhos da ira. E da ira de quem, irmãos? Da ira de Deus. Nós, por natureza, procurávamos a ira de Deus porque fazíamos aquilo que não era do agrado de Deus. Ao descrever os seres humanos como filhos da ira, o que o texto está a dizer é que, por natureza, todos aqueles que vivem longe de Deus atraem sobre si a ira de Deus. Irmãos, agora talvez possamos compreender um bocadinho melhor aquilo que dizia a confissão do Westminster ao início, quando afirma que estamos mortos nos nossos pecados. É que nós não podemos fazer nada. Nós estamos realmente mortos. E qualquer morto, nós precisamos que alguém nos ressuscite, alguém nos dê vida, alguém nos faça chegar à salvação. Por natureza, nós estamos debaixo dos poderes do mundo e continuaremos debaixo dos poderes do mundo, a não ser que escolhamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Contudo, irmãos, apesar deste ser o ponto de vista bíblico, e podemos encontrar esta teologia ao longo da Bíblia, muitas vezes a doutrina da depravação total é completamente mal entendida. E muitas vezes as pessoas creem ou retiram disso que o que nós estamos a dizer com a depravação total é que as pessoas que não são convertidas são monstros morais. Se nós estamos longe de Cristo, se nós vivemos longe de Deus, e isso significa que não podemos fazer nada para nos salvar, que estamos a viver debaixo do pecado e dos nossos delitos, muitas vezes o que as pessoas concluem é que então isso significa que as pessoas que não têm Deus são monstros morais. Irmãos, isso não é verdade. Devemos distinguir cuidadosamente entre a condição espiritual do homem e a condição moral. A Bíblia faz isso e nós devemos fazê-lo também. Uma coisa é a nossa vida espiritual, outra coisa é a nossa vida moral. Podemos estar espiritualmente mortos, podemos ser totalmente incapazes de encontrar Deus e mesmo assim poder ter uma consciência ativa. Poder ter uma consciência que sabe diferenciar o bem e o mal desde o ponto de vista da sociedade. Claro que há seres humanos que estão espiritualmente mortos e que têm vidas atrozes, que são moralmente atrozes, inclusivamente na sua consciência, mas na sua grande maioria a humanidade sabe distinguir, pelo menos desde o ponto de vista daquilo que é a sociedade, entre o bem e o mal. Irmãos, sobre estas capacidades, gostava de chamar a atenção para três pontos. A nível de consciência, Paulo diz-nos em Romanos 2, 14 e 15. A carta aos Romanos é uma das cartas mais difíceis de ser lida. Se nós não estamos dentro do texto, muitas vezes torna-se difícil compreender o que Paulo quer dizer. Mas o texto diz, irmãos: ora, quando os que não são judeus, sem terem a lei de Moisés, cumprem naturalmente aquilo que manda a lei, eles são a lei para si mesmo. Mostram pelo seu proceder que trazem escrito no seu coração aquilo que a lei ordena. A voz da sua consciência ensina-lhes o que devem fazer e acusa-os ou defende-os, conforme o caso. Ou seja, irmãos, os requisitos da lei estão naturalmente escritos no coração do ser humano. Mesmo as pessoas que estão fora de Cristo têm consciência daquilo que é a lei, daquilo que devem ou podem fazer. E mais, essa consciência serve não só para os acusar, mas também para os defender. Ou seja, a morte espiritual não desativa uma consciência moral. A nível de sentimentos, irmãos, também não é verdade que quem vive longe de Cristo não tenha sentimentos. Diz-nos o Senhor Jesus em Mateus 7, 9 a 11. Qual de vocês, que seja pai,
seria capaz de dar uma pedra ao filho quando eu lhe pedisse pão? Ou quem lhe daria uma cobra quando lhe pedisse um peixe? Ora, se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Ou seja, irmãos, Jesus reconhece aqui que mesmo aqueles homens e mulheres que são maus por natureza e que vivem nessa condição e deixam que essa condição afete o seu relacionamento com Deus, mesmo esses homens, mesmo essas mulheres, podem ter bons sentimentos. Ou seja, irmãos e irmãs, estar longe de Cristo não significa que as pessoas são insensíveis ou que desejam simplesmente o mal a todo o mundo. Uma pessoa pode ser um bom pai, pode ser uma boa mãe, pode ser amável, pode ser carinhosa e estar espiritualmente morto. E por fim, a nível de comportamento. Aqui podemos considerar, nós estudamos durante muito tempo o texto de Neemias e sabemos a história do regresso do povo da Babilónia e podemos considerar o caso do rei da Pérsia, o rei Ciro, quando declarou que Israel estava livre para voltar, que Israel estava livre para poder viver a sua fé em Israel. Irmãos e irmãs, Ciro decretou uma notável mudança em Israel. E mais, Isaías vai dizer, ou vai atribuir a Ciro termos fenomenais como o bom pastor ou o Messias, o ungido. Estes termos são atribuídos a Ciro, o rei da Pérsia, que não cria em Deus. Diz-me o Senhor a Ciro, em Isaías 45, 4 e 5. Por amor de Israel, meu servo, de Jacó, meu escolhido, eu chamei-te pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Deus está a falar para Ciro. Eu chamei-te pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Eu dei-te poder sem que tu me conhecesses. Ou seja, irmãos e irmãs, uma pessoa pode não conhecer Deus, uma pessoa pode não crer em Jesus Cristo e ter bons comportamentos. O rei da Síria foi um bom amigo para Israel. Foi um protetor do povo, ao ponto de dar a liberdade. E não conhecia Deus. A nossa conduta moral para com os outros pode ser boa e nós estarmos espiritualmente mortos. Irmãos, há duas lições a retirar daquilo que foi dito até agora. Em primeiro lugar, é que se somos cristãos, não pensemos que a doutrina da depravação total significa que todos aqueles que não são cristãos são demónios encarnados. Nós não podemos olhar para aqueles que estão fora da igreja e achar que é tudo má pessoas, que só dentro da igreja que encontramos boas pessoas. A doutrina da depravação total chama-nos claramente a atenção que isso não é verdade. Irmãos, embora a tendência da morte espiritual seja vivermos uma vida que nos leva à destruição, essa é a tendência. Mas a graça de Deus sobrepõe-se à tendência humana e faz com que muitas vezes, a nível moral, a perversidade seja atenuada. E pode haver boa consciência, bons sentimentos e bom comportamento nos seres humanos. E em segundo lugar, se porventura algum de nós não é cristão, irmãos, não pensem que a moralidade que vivem, por muito bom que possa parecer, significa que estão vivos espiritualmente. Quem não é cristão pode ter uma vida ótima, mas, irmãos, o que a doutrina diz é que está morto espiritualmente porque não pode nunca chegar a Deus. Podemos ter uma consciência viva, inclusivamente ativa, e estar mortos para Deus como Criador, Deus como nosso Senhor, Deus como nosso Salvador. Se estamos distantes de Deus, estamos debaixo da natureza e das leis que regem este mundo. E essas são as leis do chefe das forças do mal. Finalmente, irmãos, e para terminar, ao contemplar a depravação total do ser humano pecador,
vamos ser naturalmente encaminhados para a graça e para o poder de Deus. É impossível olharmos para a doutrina da depravação total sem olhar para a doutrina da graça. Sem olhar para este Deus que nos chama para a salvação. Se fôssemos apenas imperfeitos, nós podíamos procurar em nós as partes perfeitas ou as partes menos imperfeitas para chegar a Deus, para fazer coisas boas, para ter boas obras, para sermos ressuscitados, para fazermos nós próprios aquilo que só Deus pode fazer. E neste ponto, irmãos, temos de ter a convicção que nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. Nós só podemos chegar a Deus pela graça de Deus. E a graça de Deus só se manifesta em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode tocar o nosso coração e dar-nos a graça de Deus. Para termos uma vida espiritual, dependemos totalmente da graça de Deus. Como diz Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 17. Dou graças a Deus, porque tendo já sido escravos do pecado, seguem agora de todo o coração o exemplo que está na doutrina que vos foi confiada. Volto a ler, irmãos, uma vez mais, o apóstolo Paulo às vezes escreve de uma forma não muito compreensível. Dou graças a Deus, porque tendo já sido escravos do pecado, seguem agora de todo o coração o exemplo que está na doutrina que vos foi confiada. Irmãos, Deus seja louvado por isso, porque nós éramos escravos do pecado, nós éramos impotentes diante do poder das trevas, nós não tínhamos qualquer capacidade de autossalvação, mas através de Cristo, sobre quem é a doutrina que nos é anunciada, nós podemos obedecer a Deus. E por isso, irmãos, hoje podemos dizer, e espero que possam dizê-lo também no vosso coração, como eu digo, graças a Deus porque sou cristão. Graças a Deus porque conheço Cristo. Graças a Deus porque confio no Senhor. Graças a Deus porque, tendo sido salvo por Cristo, serei para sempre preservado por Ele. Porque Ele faz tudo por mim. Que Deus resgate graciosamente cada um de nós da nossa escravidão e da nossa morte espiritual. E que depois de nos resgatar, não nos deixe cair em tentação, mas nos guie através de uma vida de liberdade e de constante encontro com Jesus, de forma a que o seu nome seja honrado e glorificado, agora e para sempre. Amém.